quê? Rei Leão é uma cópia de um filme japonês? Adam Sandler rouba roteiros antigos? Pipocando é uma cópia dos Bananas em Ação? É, tudo isso e muito mais. Taca a vinheta! Hey, let's go! 'Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. 'Cause you know I gotta win every day. Eu sou o Pedrinho e você está nos Bananas em Ação, o único canal do YouTube que nunca copiou ninguém. Ou será que não? E hoje, para comemorar que nunca copiamos ninguém, iremos falar de filmes. Filmes que copiaram outros filmes. Filmes que copiaram outros filmes. Mas, antes de tudo, por que você não se inscreve no canal? Copie o Pipocando e se inscreva no canal, porque os Bananas em Ação estão aqui para superar o Pipocando, para ser uma cópia melhorada do Pipocando. Sigam nossas redes sociais, terão alguns vídeos e publicações no Instagram. O filme mais famoso de um gênio da comédia mundial. Do outro, temos um filme mais famoso de um gênio da comédia mundial. Estamos falando, é claro, de Professor Aloprado. Professor Aloprado é aquele filme que passava na sessão da tarde que você já deve ter visto mais ou menos umas 327 mil vezes. Porém, você sabia que ele, na verdade, é uma nova versão de um filme antigo? Professor Aloprado de 1963, estrelado pelo gênio da comédia Jerry Lewis em 1973, e é o filme mais famoso dele. O Jerry Lewis é um comediante lá dos anos 60 que bombava muito com os filmes de comédia da época. E ele lançou então, em 1973, Professor Aloprado. Não fica aborrecido, Vorfchevski, você está quebrando, não lá vai a minha tíbia. Vorfchevski, você não sabe o que está fazendo, você não sabe o que está fazendo, Vorfchevski, é verdade, você não sabe o que está fazendo. Mas eu acho que você já viu essa história em outro lugar com outro comediante. Parecidíssimas histórias, o Professor Aloprado, com o mesmo título, de 1996, estrelado por Ed Murphy, traz uma premissa muito parecida. Porque é um professor, só que dessa questão é um professor gordo, que sofre muito com isso, ele toma uma poção e vira um galã. O mais engraçado desse filme, eu acho que o galã que eles consideram no filme é o Ed Murphy. O Ed Murphy não é um galã, né, gente? Eu tenho malares! Ah, meu Deus! Eu não tenho peito! Eu não preciso de sutiã! Ai, meu Deus, eu tô magro! Eu tô magro! Vale ressaltar que os dois filmes, que são os mais famosos do Jerry Lewis e do Ed Murphy, são aclamados pelo público, tendo até sequência. O Professor Aloprado de 1963 tem uma sequência e o Professor Aloprado de 1996 tem uma sequência. Só que eles são muito mal avaliados pela crítica. Agora chegando a um clássico do terror mundial. Os orientais são assaltados por Hollywood sempre. Porque o chamado, na verdade, é uma versão ocidental de um filme japonês. Um dos clássicos do terror hollywoodiano. Quem não conhece a Samara? Samara virou um ícone mundial do terror. Porém, ela é uma versão japonesa. O filme original Ringo, de 1998, é um dos filmes mais bem avaliados de terror do mundo. Mas eu tenho certeza que você nunca viu. Eu tenho certeza que você viu aquela versão de 2002 ocidental estadunidense. É aquela mesma história, os dois filmes são praticamente a mesma história, só que vista um jeito de dirigir filme hollywoodiano
e um filme de um jeito de dirigir filme japonês. Por quê? Temos aqui a simples diferença de orçamento. Ringo, a versão de chamado original do Japão, de 98, teve 1,5 milhões de dólares de orçamento. Isso para o mundo do cinema é muito pouco. Já o chamado de 2002, que é a versão estadunidense, teve 45 milhões de dólares de orçamento. Isso aí reflete na trama das duas histórias. Ringo é uma versão mais suspense, uma versão que aborda mais o teor suspense, perseguições, que você fica mais tenso do que realmente assustado. General, prossiga. Já o chamado de 2002, ele tem mais orçamento, então ele aparece mais jump scare, mostra mais a menina Samara, mostra mais cenas complexas. E isso aí fez toda a diferença para a crítica e para os cinéfilos de terror. Não, ele tem toda a razão. No site de avaliação crítica Rotten Tomatoes, Ringo, a versão japonesa, tem 98% de aprovação, enquanto a versão americana tem 71%. Porém, a versão americana virou uma franquia. Realmente. Chegando agora num filme que já tinha a mentira no próprio nome. E aí, você sabia que Esposa de Mentirinha é uma versão de um filme antigo? Acho que por essa você não esperava. Esposa de Mentirinha é uma versão de um filme dos anos 60, chamado A Flor de Cacto, estrelado por Golden Howin e Walter Matthau. Eu tive que ler isso dezenas vezes. O filme de 1969 conta a história de um dentista, que ele é mulherengo, mas ele não gosta de relacionamento sério. Então ele fala pra mina que ele tá ficando que ele tem uma esposa. E a mulher fala, eu quero conhecer sua esposa. E essa é a história, mas você já deve ter visto essa história parecida em algum lugar. Esposa de Mentirinha, quase 30 anos depois, para ser mais exatos, 41 anos depois, fez uma história parecida, onde o cirurgião, estrelado por Adam Sandler, está namorando uma mulher e ele fala pra mulher que ele é divorciado, ele já terminou com a mulher e ele tem que fingir que a sua secretária é a sua esposa. É a mesma trama do filme de 1969. Ela é linda. Eu não tenho 23 anos. Eu não sou ela. Ela é boa, ela é muito legal, só tem um probleminha. Ela não é você. Ela não é você. E pra não dizer que o tio Adam ficou só nisso, outro grande filme do Adam Sandler, Golpe Baixo, é uma versão de um filme muito cult dos Estados Unidos, de 1974. Estrelado por Burt Reynolds, a versão original ela é mais dramática, ela tem um apelo emocional muito mais forte. Golpe Baixo do Adam Sandler virou praticamente uma comédia do Adam Sandler mesmo, que também foi muito bem avaliado pela crítica. Que jogão, hein, senhor? Uma semana na solitária! Tô nem aí! E chegamos no mais polêmico da lista. Uma história de um leão criança que vê o seu pai morrer, some, depois volta para reivindicar o seu trono. É claro que você deve estar pensando que eu estou falando de Kimba, o leão branco. Eu não ouvi o que eu ouvi? Isso aqui é uma história engraçada, porque são duas histórias muito similares que você deve saber, obviamente, que eu estou falando de Rei Leão. Porém, Rei Leão foi lançado depois de um anime japonês chamado Kimba, o Leão Branco. Kimba, 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 who lives down in deepest, darkest Africa? Who's the one who brought the jungle fame? Who's the king of animals in Africa? Kimba, the white lion is his name. Olha só, eu tenho que dizer uma coisa. Se me permite dizer uma coisa, você me parece familiar. Joey, olha a fuça dele. Não sei não, podia jurar que já vi esse camarada. Osamu Tezuka é o criador do Kimba, o Leão Branco. Porém, o que acontece? Esse cara aí, ele é muito importante nos animes em geral e nos mangás. Nos anos 60 ele participou de diversas produções, tendo ela mais famosa, a do Astro Boy.
E ele trabalhava numa produtora japonesa que era meio que amiguinha da Disney. Então todos os seus projetos de anime, eles tinham um dedo da Disney, ele tinha a inspiração da Disney. E lá para 1994 ele lançou um mangá chamado Kimba. E não é que esse mangá virou um anime? E não é que esse anime tem umas cenas que você vai ver, já vi essa cena em algum lugar? Mas calma aí que isso daí nunca foi considerado um plágio, mas sim uma grande homenagem. A esposa do Osamu Tezuka falou que nunca iria entrar em um processo, nunca ia brigar por aquilo, porque era uma grande honra para ele ter a Disney copiando uma ideia sua, pegando de exemplo. Então vamos lá. O Osamu Tezuka, ele tinha grandes influências da Disney para fazer os seus animes. E a Disney roubou uma ideia dele que ele tinha se inspirado da Disney. Isso aí é incrível, isso é o mundo capitalismo. E hoje a história de Rei Leão é muito mais famosa que a do Kimba. Porém, a história de Rei Leão é, na verdade, um remake. Ah, bom! E esse foi o remake de hoje. Parece algum vídeo do Pipocando ou do Piuí? Porque se for, essa era a intenção mesmo. Então se inscreva no nosso canal porque a gente é a versão melhorada deles. É, realmente.